As gêmeas do milionário nunca disseram uma palavra, vivendo em um silêncio que ninguém conseguia explicar. Até o dia em que uma nova faxineira apareceu em suas vidas e, inesperadamente, as fez cantar pela primeira vez, mudando tudo para sempre. O que o milionário fez depois vai deixar você de boca aberta. A Manhã Paulistana recebia Otávio Mendonça Prado com o silêncio gelado que há 7 anos preenchia cada canto de sua opulenta residência. De pé, junto à janela panorâmica de seu escritório, ele observava o céu cinzento sobre a cidade, enquanto no interior da casa ouvia apenas os passos suaves da equipe se movendo pelos corredores de mármore. Suas filhas, Isadora e Júlia, sentavam-se como de costume na sala de estar, cercadas por brinquedos coloridos que nunca emitiam som. As gêmeas de 7 anos moviam-se em um mundo de silêncio absoluto. Não choraram quando bebês, não riram quando crianças, não disseram uma única palavra por toda a vida. Nasceram em silêncio e em silêncio permaneceram, apesar de todos os esforços do pai. Otávio virou-se da janela e foi até a mesa coberta de documentos médicos. Centenas de opiniões, diagnósticos, exames, todos diziam a mesma coisa: mutismo congênito, condição irreversível, falta de possibilidade de terapia. Palavras que se tornaram a maldição de sua existência. Sua esposa Lívia, uma talentosa pianista que preenchia a casa com as melodias de Chopin e Szymanowski, faleceu durante o parto, levando consigo não apenas a própria vida, mas também toda a música daquele lugar. Otávio não suportava os sons do piano. Cada nota lembrava seus dedos delicados no teclado. Cada melodia era o eco de seu riso. Após a morte de Lívia, o piano foi coberto com um lençol branco, e desde então ninguém o tocou. O rádio estava mudo, a televisão sempre silenciada, e até os toques dos telefones foram substituídos por vibrações. A casa dos Prado tornou-se um santuário de silêncio, onde o único som era o tic-tac de um antigo relógio no hall. Otávio aproximou-se da janela que dava para o jardim, onde suas filhas brincavam no balanço. Júlia, mais introspectiva, sentava-se imóvel, olhando para o céu, enquanto Isadora tentava pegar as folhas que caíam. Elas se comunicavam por gestos, olhares, toques, sua própria linguagem muda, que só elas entendiam. O interfone na mesa emitiu um bip suave. "Senhor Prado", disse a voz da secretária. "A nova funcionária chegou, aquela que o senhor contratou para a limpeza." Otávio suspirou. Mais uma pessoa que tentaria passar despercebida naquela casa cheia de sombras. Ele esperava que esta fosse mais discreta do que as anteriores. Não precisava de compaixão nem de perguntas. Precisava apenas de alguém que limpasse e fosse embora, sem perturbar o frágil equilíbrio que ele havia construído com dificuldade ao longo dos anos. "Deixe-a entrar", disse, sem desviar o olhar do jardim. Em instantes, a porta abriu-se e uma jovem, talvez na casa dos 20 anos, com cabelos claros presos em uma trança simples, entrou no escritório. Vestindo um modesto vestido azul marinho e sapatos confortáveis, ela segurava uma pequena bolsa com artigos de limpeza. "Meu nome é Helena Dias", apresentou-se em voz baixa, mas firme. "Obrigada pela oportunidade." Otávio virou-se e a observou atentamente. Em seus olhos, ele percebeu algo que não havia visto nas funcionárias anteriores. Não havia medo nem compaixão excessiva. Havia um entendimento calmo, como se ela compreendesse a importância do silêncio que reinava naquela casa. "A senhora receberá o regulamento de trabalho do encarregado da casa", disse ele formalmente. "Por favor, lembre-se de que nesta casa valorizamos a tranquilidade. Minhas filhas são especiais." Helena assentiu. "Entendo, Sr. Prado. Trabalharei de forma a não incomodar." Algo em sua voz, na maneira como disse isso, fez com que Otávio a observasse mais uma vez.
Mas antes que ele pudesse acrescentar qualquer coisa, Helena curvou-se discretamente e saiu do escritório. Sozinho, Otávio voltou à janela. No jardim, suas filhas ainda brincavam em silêncio e a nova funcionária acabava de cruzar o limiar de uma casa que não ouvia risos há 7 anos. Helena Dias morava em um pequeno apartamento na Muca, em São Paulo, em um prédio dos anos 70, onde as paredes eram finas e os vizinhos barulhentos. Depois de voltar do primeiro dia de trabalho na residência dos Prado, sentou-se à mesa da cozinha e olhou para o cartão que a secretária lhe havia dado. Otávio Mendonça Prado, diretor executivo da Tecnovisão, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Um homem cujo rosto às vezes aparecia em jornais de negócios, sempre sério, sempre em um terno elegante. Mas hoje ela o via de outra forma, como um pai que carregava nos olhos o peso de uma perda inimaginável. Sua irmã mais nova, Sofia, havia falecido 10 anos antes, quando Helena tinha apenas 15 anos. Sofia nasceu surda, mas isso não a impedia de expressar alegria de uma maneira que só ela conhecia. Ela dançava quando sentia as vibrações da música, ria sem som, mas de forma tão contagiante que toda a família explodia em risadas com ela. Helena aprendeu então que comunicação é mais do que palavras. São olhares, gestos, presença. É paciência e amor expressos em silêncio. No dia seguinte, ela voltou à residência de manhã cedo. O encarregado da casa, seu Raimundo, mostrou-lhe os cômodos que ela deveria limpar e entregou-lhe uma lista de regras. A mais importante delas, absolutamente nenhuma música, canto ou sons altos na presença do Sr. Prado e suas filhas. Por quê? Perguntou Helena, embora logo se arrependesse de sua curiosidade. Seu Raimundo olhou para ela seriamente. Dona Lívia, a esposa do Sr. Prado, era pianista. Faleceu durante o parto das gêmeas. O senhor não suporta nenhum som que a lembre dela. Helena assentiu com compreensão. A casa estava cheia de vestígios da mulher ausente, seu retrato pendurado no hall, vestidos elegantes ainda nos armários, e na sala de estar, um piano coberto com um tecido branco, como um monumento de luto. Enquanto limpava a sala, ela notou as 2 meninas sentadas no tapete. Eram idênticas, cabelos longos e claros, grandes olhos azuis, traços delicados. Uma delas, mais animada, tentava empilhar blocos em uma torre alta, enquanto a outra a observava concentrada. Helena trabalhava em silêncio, tentando não atrapalhar. Mas enquanto limpava as prateleiras, uma das meninas, a mais ativa, aproximou-se dela e ficou tão perto que Helena sentiu sua respiração em sua mão. A menina apontou para si mesma, depois para a irmã. E em seguida olhou curiosa para Helena. Meu nome é Helena, disse ela baixinho, apontando para si mesma. E o seu? A menina abriu a boca, mas não emitiu nenhum som. Em vez disso, ela desenhou com o dedo no ar a letra I. Isadora? Perguntou Helena, e a menina assentiu energicamente. Depois, apontou para a irmã e desenhou a letra J. Júlia, adivinhou Helena. A outra menina levantou o olhar e, pela primeira vez naquele dia, sorriu. Nos dias seguintes, Helena observou as irmãs durante o trabalho. Elas se comunicavam com seu próprio e complexo sistema de gestos. Isadora era mais expressiva, enquanto Júlia se expressava com movimentos sutis dos olhos e leves acenos de cabeça. Ambas eram inteligentes e sensíveis, mas estavam presas em um mundo ao qual ninguém mais tinha acesso. Certa tarde, enquanto limpava a biblioteca no primeiro andar, Helena notou Otávio parado na soleira da sala, observando as filhas. Em seus olhos havia amor, mas também uma impotência tão profunda que lhe apertou o coração. Com licença, disse ela baixinho, não querendo atrapalhar. Otávio virou-se como se só agora tivesse notado sua presença. Como a senhora está se dando com as meninas?
perguntou, o que a surpreendeu, pois essas foram as primeiras palavras pessoais que ele lhe dirigiu. Elas são maravilhosas, respondeu sinceramente. Muito inteligentes, têm seu próprio jeito de se comunicar. Otávio assentiu, mas em seus olhos apareceu algo que parecia dor. Os médicos dizem que elas nunca vão falar, disse baixinho, que é uma condição irreversível. Helena hesitou por um momento, então ousou dizer, talvez elas não precisem de palavras para se comunicar. Talvez só precisem de alguém que ouça o silêncio delas. Otávio olhou para ela com surpresa, como se nunca ninguém tivesse lhe dito algo assim antes. Depois de um momento, ele assentiu e saiu, deixando Helena sozinha com a dúvida se não havia falado demais. Uma semana depois, Helena notou que as meninas começavam a acompanhá-la durante a limpeza. Isadora lhe entregava panos e Júlia colocava os objetos de volta nas prateleiras. Não falavam, mas estavam presentes, como se o silêncio dela fosse diferente do que reinava no resto da casa. Certa manhã, enquanto limpava as janelas da sala, Helena começou a cantarolar inconscientemente, baixinho por debaixo do nariz, uma melodia que ela cantava para sua irmã Sofia. Era uma canção de ninar simples que sua mãe cantava para as duas antes de dormir. De repente, sentiu alguém tocar seu ombro. Virou-se e viu Isadora, que a olhava com curiosidade. A menina colocou a mão na garganta de Helena e olhou inquisitivamente, como se quisesse entender de onde vinha aquele som. "Oh, desculpe", sussurrou Helena, lembrando-se das regras. "Não posso cantar." Mas Isadora balançou a cabeça e apontou para a orelha, e depois novamente para a garganta de Helena. Queria sentir a música, não apenas ouvi-la. Helena olhou ao redor nervosamente. O Sr. Prado estava no trabalho, e seu Raimundo no jardim. Muito baixinho, quase inaudível, ela continuou a melodia, e Isadora manteve a mão em sua garganta, sentindo as vibrações da voz. Depois de um tempo, Júlia se juntou a elas. As duas meninas sentaram-se ao lado de Helena, tocando seus braços e pescoço, enquanto ela cantava tão baixinho que mal conseguia ouvir a si mesma. Então algo extraordinário aconteceu. Isadora abriu a boca e emitiu um som baixo, gutural. Não era uma palavra, mas foi o primeiro som que Helena ouviu de qualquer uma das meninas. Júlia olhou para a irmã com surpresa e depois também tentou. O som dela era ainda mais baixo, mais incerto, mas existia. Helena sentiu o coração acelerar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu passos no corredor. Era seu Raimundo, voltando do jardim. "Rápido", sussurrou para as meninas. "Este é o nosso segredo." Ambas assentiram e voltaram aos seus brinquedos, como se nada tivesse acontecido. Mas nos olhos delas, Helena viu uma faísca de algo novo, uma conexão que acabara de nascer entre elas. Nos dias seguintes, Helena foi cautelosa. Cantava apenas quando tinha certeza de que estavam sozinhas e muito baixinho. As meninas rapidamente aprenderam a reconhecer esses momentos e se aproximavam dela, tocando sua garganta, braços, peito, como se quisessem absorver a música com o corpo inteiro. Isadora fazia progressos cada vez maiores. Seus sons guturais tornavam-se mais melódicos, quase como se ela tentasse imitar as notas. Júlia era mais tímida, mas suas reações emocionais eram mais intensas. Às vezes, seus olhos se enchiam de lágrimas quando Helena cantava uma melodia particularmente tocante. Certa tarde, enquanto limpavam as janelas na biblioteca, Isadora começou a mover a boca em sincronia com o canto baixo de Helena. Não emitia sons, mas seus movimentos eram precisos, como se ela entendesse o ritmo e a melodia. "Você é incrível", sussurrou Helena, e Isadora deu o sorriso mais largo que Helena já tinha visto nela. Foi então que ela ouviu uma voz atrás dela. "O que está acontecendo aqui?" Helena virou-se bruscamente. Na porta da biblioteca estava Otávio Mendonça Prado, aparentemente voltando mais cedo do trabalho. Seu rosto estava impenetrável, mas em seus olhos
Ela notou um brilho de algo que não conseguia identificar. As meninas imediatamente pararam de sorrir e recuaram em direção ao pai, abaixando a cabeça. "Desculpe, Sr. Prado", disse Helena, sentindo o rubor invadir suas bochechas. Elas só... A senhora estava cantando", ele afirmou calmamente, mas sua voz era firme. "Isso não vai se repetir", prometeu rapidamente. "Desculpe, sei que foi contra as regras." Otávio olhou para ela por um longo momento, depois para suas filhas, que se aninhavam em suas pernas, como se buscassem proteção. Algo em sua expressão suavizou-se. "Por favor, fique depois do expediente", disse ele finalmente. "Precisamos conversar." Helena assentiu, sentindo um nó no estômago. Ela sabia que provavelmente acabara de perder o emprego. Mas quando olhou para Isadora, que sorriu disfarçadamente para ela por trás das pernas do pai, pensou que talvez tivesse valido a pena. Quando o último funcionário deixou a casa e as meninas foram cuidadas por Dona Raimunda, Helena esperava no hall, apertando nervosamente as mãos na bolsa. Otávio descia lentamente as escadas de mármore, cada passo ecoando no espaço vazio. "Por favor, me siga", disse ele, indicando a direção de seu escritório. O escritório estava imerso na luz dourada do pôr do sol. Otávio sentou-se atrás da mesa, mas não a convidou para sentar. Helena ficou diante dele como diante de um juiz, sentindo o peso de seu olhar. "Quantos anos a senhorita tem, senhorita Dias?", perguntou ele calmamente. 25, respondeu ela, tentando fazer com que sua voz soasse firme. "E como a senhorita sabia?" "Sabia o quê, senhor Prado?" "Como a senhorita sabia que elas reagiriam à música?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava acusações, não curiosidade. "Não sabia", admitiu sinceramente. "Eu apenas tive uma irmã. Ela era surda, chamava-se Sofia." A voz dela tremeu levemente ao mencionar o nome. "Faleceu quando tinha 12 anos. Meningite." Otávio ouviu em silêncio, e seu rosto lentamente perdia a expressão severa. "Sofia não podia ouvir, mas adorava quando eu cantava. Colocava as mãos na minha garganta, no meu peito, dizia que sentia a música no meu corpo. E então começou a emitir sons. Os médicos não conseguiam explicar. Ela dizia que a música vive na vibração, não apenas nos ouvidos. Por que a senhorita não me contou isso antes?" "Porque o senhor não perguntou." "E por quê?" "Porque eu sabia que a música era dolorosa para o senhor." Otávio levantou-se e foi até a janela, virando-lhe as costas. Por um longo momento, ele olhou para o jardim, onde suas filhas brincavam horas antes. "Minha esposa tocava Chopin", disse ele baixinho. "Todas as noites. Era como respirar para ela, mais natural do que falar." Ele parou e sua voz tornou-se rouca. "Quando ela morreu, pensei que se eu removesse a música desta casa, talvez a dor fosse menor. Talvez as meninas não sentissem falta do que nunca tiveram." "Mas elas já têm isso", disse Helena baixinho. "A música está nelas. Vê-se na maneira como se movem, no ritmo de seus passos, na forma como olham para o mundo. O Senhor não pode removê-la, porque faz parte da mãe delas que elas herdaram." Otávio virou-se bruscamente. "Mas elas não falam. 7 anos de terapia, os melhores especialistas da Europa, centenas de milhares de reais. Todos dizem a mesma coisa: mutismo congênito sem possibilidade de comunicação verbal." "E se eles estiverem errados?", perguntou Helena, dando um passo em sua direção. "E se elas não precisarem falar da maneira como nós falamos? E se a linguagem delas for outra coisa? Por favor, não me dê esperança", disse ele asperamente. "A senhora não pode saber como é olhar para seus próprios filhos e não conseguir se comunicar com eles. Não conseguir ouvi-los dizer pai, contar sobre seus sonhos, como..." Sua voz falhou. Helena ouviu pela primeira vez, não como um empregador severo, mas como um pai quebrado. "Mas o senhor se comunica com elas", disse ela suavemente. "Vejo isso todos os dias.
A maneira como elas olham para o Senhor, como sorriem para o Senhor, como procuram seus abraços. Isso também é uma linguagem, Senhor Prado. Não é suficiente, sussurrou ele, caindo na cadeira. Quero ouvir a voz delas. Pelo menos uma vez. Helena hesitou por um momento, então disse: hoje, Isadora emitiu um som. Não uma palavra, mas um som. Melódico, consciente. E Júlia chorou, ouvindo uma canção de ninar. Não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de quem entende a beleza. Otávio levantou a cabeça e olhou para ela com intensidade. A senhora tem certeza? Tão certa quanto tenho certeza de que suas filhas são as crianças mais inteligentes que já conheci e as mais sensíveis. Talvez só precisem de uma chave diferente. Otávio silenciou por muito tempo, olhando ora para ela, ora para o espaço. Finalmente disse: se a senhora estiver mentindo, se estiver me dando uma esperança que se revelará mais uma decepção. Não estou mentindo. Ela o interrompeu. Mas, por favor, confie em mim. Confie nelas. O que a senhorita propõe? Permitir-me trabalhar com elas, não como faxineira, como uma pessoa que entende a linguagem delas. Dar-lhes o que o senhor se privou por todos esses anos. Música, disse ele baixinho. Não apenas música, a oportunidade de serem elas mesmas. Otávio olhou para ela por um longo momento, e em seus olhos travava-se uma batalha entre a esperança e o medo de mais uma decepção. Fique, disse ele finalmente, mas se em um mês eu não vir progresso real, é o fim. Não posso permitir-me mais ilusões. Helena assentiu, sentindo o coração acelerar o ritmo. Obrigada pela confiança. Não é confiança, ele respondeu. É desespero. Na manhã seguinte, Helena entrou na residência dos Prado com um novo papel e um frio na barriga. Otávio a esperava na sala com as meninas, que estavam sentadas lado a lado no sofá, parecendo surpresas com a mudança na rotina. Senhorita Dias, disse ele formalmente, embora houvesse um toque de incerteza em sua voz. A partir de hoje, a senhorita trabalhará com Isadora e Júlia, por um mês. Seu Raimundo preparou um quarto para a senhorita no primeiro andar, para que possa ficar mais tempo, se necessário. As meninas olhavam ora para o pai, ora para Helena, tentando entender o que estava acontecendo. Isadora foi a primeira a se levantar e se aproximar de Helena, tocando sua mão como um cumprimento. Bom dia, meninas, disse Helena calorosamente. Querem tentar algo novo hoje? Otávio observou a cena por um momento, então disse: estarei no escritório. Por favor, me avise se algo importante acontecer. Quando ficaram sozinhas, Helena sentou-se no chão entre as meninas. Ela tinha um plano que preparara na noite anterior, mas agora, olhando em seus olhos confiantes, percebeu que precisava seguir a intuição. Vou mostrar-lhes algo bonito, disse ela, pegando Isadora por uma mão e Júlia pela outra. Levou-as ao piano no canto da sala. Pela primeira vez em 7 anos, alguém tocou o lençol branco que cobria o instrumento. Helena o removeu delicadamente, revelando as teclas pretas e brancas brilhantes. As meninas olhavam para o piano, fascinadas. Júlia, pela primeira vez, estendeu a mão e tocou uma das teclas. Não emitiu som. O instrumento não era afinado há anos. Isso pertencia à mãe de vocês, disse Helena baixinho. Ela tocava para vocês antes de nascerem. Talvez vocês ainda possam sentir isso. Ela sentou Isadora no banquinho do piano e Júlia ao lado dela no chão. Então ela mesma sentou-se ao instrumento e colocou os dedos nas teclas. O primeiro acorde foi suave, quase inaudível devido ao instrumento desafinado, mas a vibração se propagou pela madeira, pelo chão, pelo ar. Isadora imediatamente colocou as mãos na borda do piano, sentindo as vibrações, enquanto Júlia tocou o chão com as 2 mãos. Helena começou a tocar uma melodia simples, a mesma canção de ninar que lhes cantara antes.
Embora o piano soasse como um instrumento de filme de terror, o ritmo e a harmonia ainda eram reconhecíveis. E então, algo mágico aconteceu. Isadora abriu a boca e emitiu um som. Não apenas um resmungo gutural, mas algo que soava quase como uma nota. Júlia estremeceu e, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela sorriu ao mesmo tempo. Nas horas seguintes, Helena trabalhou com elas em exercícios simples. Cada nota no piano era conectada a um gesto, a um toque, a um movimento do corpo. Isadora rapidamente aprendeu a reconhecer sons agudos e graves, movendo as mãos para cima e para baixo. Júlia era mais retraída, mas suas reações emocionais eram tão intensas que Helena sentia a menina absorver cada som com todo o coração. Após uma semana, Isadora já conseguia imitar melodias simples, emitindo sons que cada vez mais se assemelhavam a um canto. Júlia aprendeu a balançar a cabeça no ritmo da música e, às vezes, quando estava muito emocionada, emitia um sussurro baixo e melódico. Otávio observava o progresso delas à distância. Todos os dias ele espreitava na sala, ouvia por um momento e depois saía sem dizer uma palavra. Helena via em seus olhos a luta entre a esperança e o medo. Certa noite, quando as meninas já dormiam, ele bateu à porta do quarto preparado para Helena. "Como a senhora faz isso?" perguntou ele sem rodeios. "Eu as ouço", respondeu ela simplesmente. "Não o que elas dizem porque não falam, mas ouço o que elas são." Todas as terapeutas diziam que as ouviam, mas elas ouviam o que queriam ouvir ou o que as meninas realmente comunicavam. Otávio entrou no quarto e sentou-se na única cadeira, enquanto Helena estava sentada na cama. "Júlia chora mais agora", disse ele. "Isso significa que a senhora a está machucando?" "Pelo contrário. Isso significa que, pela primeira vez na vida, ela tem a oportunidade de expressar emoções. Antes, ela estava fechada em si mesma. Agora, a música lhe dá uma linguagem para descrever o que sente." E Isadora, esses sons que ela emite, é coincidência? Helena balançou a cabeça. Eles são conscientes, intencionais. Ela está experimentando a própria voz, descobrindo suas possibilidades. Não é fala no sentido tradicional, mas é comunicação. Otávio silenciou por muito tempo, olhando pela janela para o céu noturno. "Minha esposa cantava para elas quando estavam na barriga", disse ele baixinho. "Todas as noites, Chopin, Szymanowski, mas também canções de ninar que ela lembrava da infância. Dizia que as crianças ouvem música antes das palavras. Talvez por isso elas reagem tão intensamente. Não são sons novos para elas. É um retorno a algo que já conheciam." "A senhora acha", começou ele incerto, "a senhora acha que elas se lembram dela? Da Lívia?" Helena pensou por um momento. "Acho que toda mãe deixa em seus filhos algo mais do que genes. Deixa o ritmo do coração com que viveram por 9 meses. Deixa a melodia que cantou para eles. Talvez elas não se lembrem do rosto dela, mas se lembram da música dela." Otávio levantou-se bruscamente, como se essas palavras fossem muito difíceis de suportar. "É apenas a primeira semana", disse ele, recuperando o tom formal. "Por favor, não tire conclusões precipitadas." Mas quando ele saiu, Helena viu que seus passos eram mais leves do que nos últimos 7 anos. E pela primeira vez, ela o ouviu cantarolar por debaixo do nariz, enquanto caminhava pelo corredor até seu quarto. Após 3 semanas de trabalho, Helena decidiu dar um passo que poderia mudar tudo. O piano, embora desafinado, dava às meninas as bases para o desenvolvimento. Mas ela sentia que precisavam de algo mais. Precisavam de um som verdadeiro, como o que sua mãe ouvia. Certa manhã, enquanto Otávio saía para uma reunião de negócios no Rio de Janeiro, Helena ligou para um afinador de pianos. Seu Valdemar era o único em São Paulo que concordou em vir tão rapidamente e não fez perguntas desnecessárias sobre os motivos da interrupção de 7 anos no uso do instrumento.
Quando ele chegou com suas ferramentas, as meninas o observavam fascinadas. Isadora se aproximou e tocou sua mão enquanto ele afinava as cordas, sentindo as vibrações passando pela madeira e metal. Júlia sentava-se de lado, mas seus olhos seguiam cada movimento do homem mais velho. É um belo instrumento, disse seu Valdemar, verificando os últimos acordes. Steinway, de 1987. Alguém o amava muito. Sim, respondeu Helena baixinho. Muito. Quando o afinador terminou o trabalho e saiu, Helena ficou sozinha com as meninas diante do piano, agora perfeitamente afinado. As primeiras notas que ela tocou eram cristalinas, cheias, ressoando por todo o cômodo. A reação das meninas foi imediata e impressionante. Isadora deu um grito, o primeiro som verdadeiro de alegria que já saiu dela. Júlia começou a chorar, mas eram lágrimas de êxtase, não de tristeza. Correu para o piano e o abraçou como se fosse um ser vivo, encostando a bochecha na madeira brilhante. Vocês ouvem a diferença, não é? Sussurrou Helena. Essa é a música da mãe de vocês. Ela começou a tocar o noturno em Mi bemol maior de Chopin, o mesmo cujas partituras encontrara no quarto de Lívia, com anotações à mão nas margens. As meninas ouviam com uma concentração quase religiosa. Isadora colocou as duas mãos na borda do piano, fechou os olhos e começou a balançar no ritmo da música. Júlia sentou-se no chão, apoiou a cabeça na lateral do instrumento e ouviu com um sorriso tão puro que Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. E então, algo maravilhoso aconteceu. Isadora começou a cantar. Não eram palavras, mas uma melodia pura, cristalina, que correspondia exatamente ao que Helena tocava. A menina descobriu sua voz e a usava como um instrumento, criando harmonia com Chopin. Júlia se juntou a ela. Sua voz era mais baixa, mais trêmula, mas igualmente bonita. As irmãs cantavam juntas, pela primeira vez na vida, criando música não apenas ouvindo-a, mas cocriando-a. Helena parou de tocar, mas as meninas continuaram a cantar. A melodia fluía de suas bocas naturalmente, como se sempre estivesse lá, apenas esperando o momento certo para vir à luz. Foi então que ela ouviu passos no hall. Passos pesados e rápidos. Otávio estava voltando mais cedo da reunião. Helena sentiu o coração gelar em seu peito. Ela não havia contado a ele sobre o afinador, não pedira permissão. E agora ele ouvia o que estava acontecendo. Os passos pararam diante da porta da sala. Seguiu-se um silêncio que pareceu durar uma eternidade. As meninas continuavam cantando, inconscientes da tensão. A porta abriu-se lentamente. Otávio parou na soleira e, pela primeira vez em 7 anos, ouviu as vozes de suas filhas. Seu rosto passou por uma gama de emoções: surpresa, descrença, alegria e depois algo que parecia medo. Isadora notou o pai primeiro e correu até ele, ainda cantarolando. Abraçou suas pernas e olhou para ele, como se quisesse compartilhar sua descoberta. Júlia seguiu a irmã, mais silenciosa, mas igualmente empolgada. Papai, disse Isadora. Foi sua primeira palavra, incerta, mas clara. Papai! Otávio caiu de joelhos para ficar na altura delas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ele não conseguia emitir uma palavra. Música! Acrescentou Isadora, apontando para o piano. Mamãe, música! Júlia assentiu energicamente e tocou o coração do pai. Mamãe aqui! Sussurrou com uma voz como o farfalhar das folhas. Aqui música! Helena ficou de lado, não querendo perturbar aquele momento. Mas Otávio olhou para ela através das lágrimas. Como é possível? Perguntou com a voz embargada. Não sei, respondeu ela sinceramente, mas acho que elas sempre souberam falar. Ninguém apenas tocou a melodia certa para elas. Otávio abraçou as filhas com força e elas o abraçaram com suas pequenas mãos, ainda cantarolando fragmentos de Chopin.
Pela primeira vez, desde a morte da esposa, aquela casa se encheu de música e alegria ao mesmo tempo. "Por que a senhora não pediu permissão para afinar o piano?" perguntou ele finalmente, sem soltar as meninas. "Porque eu sabia que o senhor diria não", respondeu Helena. E elas mereciam a chance de ouvir a voz de sua mãe. Otávio olhou para ela por um longo tempo e depois assentiu. "A senhora está certa", disse ele baixinho. "Eu peço desculpas a elas. Desculpas por todos esses anos de silêncio." "Elas o entendem", respondeu Helena. "Crianças sempre entendem o amor, mesmo aquele que assume a forma de proteção." Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, a casa dos Prado não mergulhou no silêncio. Isadora e Júlia cantarolavam em seus quartos, e Otávio ouvia esses sons como a mais bela música do mundo. Helena sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. Ela havia mudado tudo, para as meninas, para o pai delas e para si mesma. Mas ela ainda não sabia que os momentos mais difíceis ainda estavam por vir. A felicidade durou apenas 3 dias. Na manhã de quinta-feira, enquanto Helena conduzia sua sessão musical habitual com as meninas, um homem elegantemente vestido com uma pasta cheia de documentos bateu à porta da residência dos Prado. Era o Dr. Ricardo Silveira, o mesmo especialista que 7 anos antes havia diagnosticado o mutismo irreversível das gêmeas. Otávio o recebeu no escritório sem prever a tempestade que estava prestes a explodir. "Senhor Prado", começou o doutor. "Ricardo sem rodeios. Recebi informações preocupantes sobre métodos não convencionais que o senhor está aplicando em suas filhas." "Pois não?" Otávio levantou as sobrancelhas, sem entender do que se tratava. "Seu afinador de pianos é um bom amigo meu. Seu Valdemar mencionou que esteve em sua casa após 7 anos de inatividade. Que o senhor está afinando um piano para crianças que, de acordo com o meu diagnóstico, são incapazes de perceber e criar música de forma consciente." Otávio sentiu o sangue pulsar em suas têmporas. "Minhas filhas estão fazendo um progresso enorme. Pela primeira vez na vida, elas falam, cantam. Isso é impossível", interrompeu o Dr. Ricardo categoricamente. "Os exames que realizamos foram exaustivos. Imagens cerebrais, testes auditivos, análise de estruturas neurológicas responsáveis pela fala. O diagnóstico foi inequívoco: mutismo congênito com falta de capacidade para desenvolver funções verbais." "Mas o senhor ouve o que está acontecendo lá embaixo?" Otávio apontou na direção da sala de estar, de onde vinham os sons suaves do canto de Isadora. "São as vozes das minhas filhas." O doutor Ricardo balançou a cabeça com uma expressão de pena. "Senhor Prado, entendo o seu desespero. Todo pai gostaria de ouvir a voz do seu filho, mas o que o senhor ouve são provavelmente sons laríngeos acidentais, que o senhor interpreta como fala devido a uma forte necessidade psicológica. Esse é um fenômeno conhecido na psicologia como projeção compensatória." "Não." Otávio levantou-se bruscamente. "Elas falam palavras." Isadora disse "papai." Júlia diz "mamãe, música." "São alucinações auditivas, senhor Prado. Por favor, não exponha as crianças a mais pseudoterapias." "Quem exatamente está realizando essa musicoterapia?" Otávio hesitou por uma fração de segundo, mas isso foi suficiente para o Dr. Ricardo tirar suas conclusões. "O senhor não tem um terapeuta qualificado, não é? Quem é? Alguma charlatã? Um xamã? Por favor, diga-me que o senhor não pagou uma fortuna a algum golpista que prometeu milagres." "É a..." Otávio parou, percebendo o quão absurdo isso soava. "É a nossa faxineira." O silêncio que se instalou no escritório foi glacial. "A faxineira", repetiu o Dr. Ricardo lentamente. "Senhor Prado, o senhor percebe o que está fazendo? Confia a saúde de seus filhos a uma pessoa sem quaisquer qualificações médicas, pedagógicas ou terapêuticas. Ela tem experiência
Que experiência uma faxineira pode ter no tratamento de distúrbios neurológicos? A irmã dela era surda, disse Otávio com a voz mais fraca, percebendo como isso devia soar. O Dr. Ricardo levantou-se e começou a andar pelo escritório. Senhor Prado, como médico que dedicou a vida a crianças com distúrbios de comunicação, tenho o dever de alertá-lo. O que o senhor está fazendo pode ser não apenas ineficaz, mas prejudicial. Estimular falsas esperanças em crianças com esse tipo de distúrbio pode levar a problemas psicológicos secundários. Mas elas estão felizes. Pela primeira vez em anos, as vejo felizes. A felicidade aparente a curto prazo pode levar a traumas mais profundos no futuro, quando a ilusão se desintegrar. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se e Isadora entrou, carregando um desenho que acabara de terminar. Ao ver o homem estranho, ela parou incerta. Papai, disse ela claramente, aproximando-se de Otávio e entregando-lhe o papel. O doutor Ricardo olhou para a menina com surpresa, mas rapidamente recuperou a compostura. É um som laríngeo involuntário, disse ele a Otávio. Crianças com mutismo frequentemente os emitem. Não é fala consciente. Isadora olhou para o médico e disse claramente: Bom dia, doutor. Por um momento, reinou um silêncio absoluto no escritório. O doutor Ricardo olhou para a menina como se tivesse visto um fantasma. Isso é impossível, murmurou. Isadora sorriu e começou a cantarolar uma melodia que aprendera com Helena. Sua voz era pura, melódica, cheia de intenção consciente. Papai, posso voltar para a Helena? Ela está nos ensinando uma nova canção sobre pássaros. O Dr. Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira, e sua confiança, pela primeira vez em sua carreira, foi seriamente abalada. Há quanto tempo ela fala assim? Perguntou ele com a voz fraca. Há uma semana, respondeu Otávio, pegando a filha nos braços. E a cada dia melhor. Isso é impossível de acordo com todos os padrões médicos que conhecemos, murmurou o doutor. Talvez nossos exames estivessem incompletos, talvez tenhamos perdido algum elemento. Mas em vez de admitir o erro, o Dr. Ricardo rapidamente recuperou sua fachada profissional. Preciso realizar novos exames, disse ele categoricamente, imediatos e abrangentes. Se realmente houve alguma forma de melhora, preciso documentar e entender isso. Pode ser um avanço na neurologia infantil. E quanto a Helena? Perguntou Otávio. E aos métodos dela? O Dr. Ricardo olhou para ele com uma expressão que não prometia nada de bom. Não se preocupe com essa faxineira. Se realmente houve melhora, deve ter sido causada por fatores neurológicos que nós, médicos, precisamos investigar. Nenhuma pessoa sem formação médica pode conduzir a terapia de crianças com distúrbios tão sérios. Otávio sentiu um aperto no estômago. O que o senhor quer dizer? Quero dizer, senhor Prado, que terei que relatar este assunto às autoridades competentes. Se essa mulher está conduzindo uma prática terapêutica ilegal, especialmente com crianças, isso é um caso para a Secretaria de Educação e para o Ministério Público. Não se pode permitir que qualquer pessoa sem qualificações experimente em crianças, mesmo que por acaso tenha obtido resultados positivos. Isadora, ainda nos braços do pai, olhava para o doutor com preocupação, como se pressentisse a ameaça. Papai, sussurrou ela, a Helena vai ter que ir embora? Otávio abraçou a filha com mais força, sentindo que o mundo, que nas últimas semanas parecia finalmente fazer sentido, começava a desmoronar novamente. Não vou permitir isso, disse ele baixinho, mas com determinação. Não vou permitir que ninguém machuque você, nem a Júlia, nem a Helena. O Dr. Ricardo olhou para ele com pena. Senhor Prado, às vezes o amor paterno pode obscurecer a razão. Confie nos profissionais. Nós sabemos o que estamos fazendo. Depois que o doutor saiu,
Otávio sentou-se com a filha no sofá, sentindo que uma tempestade se aproximava, capaz de destruir tudo o que haviam construído. A notícia do milagre na residência dos Prado espalhou-se rapidamente no meio médico paulistano. Em 3 dias, o telefone de Otávio não parava de tocar. Jornalistas, médicos, representantes de fundações que lidavam com crianças com deficiência e até pessoas que afirmavam que também podiam curar outras crianças. Helena sentia a crescente tensão na casa. Otávio estava dividido entre a alegria pelo progresso das filhas e o medo do que poderia acontecer. As meninas percebiam a inquietação dos adultos e tornavam-se mais apegadas, como se instintivamente sentissem que alguém queria separá-las de Helena. O primeiro sinal concreto de problemas foi uma carta que chegou na manhã de sexta-feira. Otávio a abriu no café da manhã e seu rosto empalideceu durante a leitura. "O que aconteceu?" perguntou Helena, que acabara de servir mingau às meninas. "Secretaria de Educação", disse ele baixinho para não assustar as filhas. "Querem fazer uma inspeção, verificar se as meninas não estão sendo expostas a pseudoterapias prejudiciais." Helena sentiu o estômago revirar. Ela sabia que esse dia tinha que chegar, mas não estava pronta. "Quando?" perguntou. "Na próxima terça-feira, daqui a 4 dias." Júlia aproximou-se de Helena e pegou sua mão. "Helena triste", disse baixinho, usando uma das novas palavras que aprendera. "Por que triste?" Helena ajoelhou-se para ficar na altura da menina e sorriu, embora sentisse as lágrimas brotarem em seus olhos. "Não estou triste, meu amor. Apenas estou pensando." Mas Júlia era inteligente demais para acreditar nessa afirmação. Ela abraçou Helena e começou a cantarolar a canção de ninar que aprendera nos primeiros dias de seu trabalho juntas. Era a sua maneira de confortar. Isadora juntou-se à irmã, e logo as 2 meninas cantavam para Helena, invertendo os papéis. Agora eram elas que a consolavam com a música. Otávio olhava para a cena com uma expressão turva. Finalmente disse: "Talvez devêssemos preparar uma estratégia. Demonstrar o progresso das meninas, mostrar que não há risco de danos pela terapia." Mas Helena balançou a cabeça. "Isso pode ser uma cilada. Se eles considerarem o que estamos fazendo uma prática médica ilegal, qualquer sucesso será para eles uma prova de que excedemos nossas competências." Naquela mesma tarde, enquanto as meninas brincavam no jardim, Helena e Otávio conversaram em seu escritório sobre os possíveis cenários da situação. "O pior que pode acontecer", disse Otávio, "é que proíbam você de ter contato com as meninas. E quanto ao progresso delas? Elas pararão de falar se a música de repente desaparecer de suas vidas?" "Não sei", admitiu Otávio, "mas não posso arriscar que me tirem as minhas filhas. Algumas das ligações que recebi foram de ativistas sociais que acham que estou expondo as meninas a experimentos." Helena ficou em silêncio por um momento, então disse: "E se encontrarmos alguém com credenciais que apoie nossos métodos? Algum especialista reconhecido?" "Quem?" "Todos os médicos no Brasil conhecem o diagnóstico do doutor Ricardo. Ninguém arriscará sua reputação questionando a opinião de um neurologista infantil tão renomado." Foi então que Helena se lembrou de Beatriz. A doutora Beatriz Fernandes era sua colega do curso de técnica em reabilitação, que Helena havia concluído 5 anos antes, mas que não utilizou, optando por trabalhos mais simples. Beatriz foi além. Formou-se em medicina, especializou-se em neurocomunicação infantil. A última vez que Helena ouvira falar dela, ela trabalhava em um instituto de pesquisa neurológica no Rio de Janeiro. "Tenho uma amiga", disse ela lentamente. "Talvez ela concordasse em nos examinar, independentemente, como uma segunda opinião. Ela tem as qualificações certas. Doutora em medicina, especialista em neurologia infantil, autora de pesquisas sobre comunicação em crianças com autismo e outros distúrbios."
Otávio, pela primeira vez naquela manhã, parecia esperançoso. A senhora pode entrar em contato com ela? Helena ligou para Beatriz, ainda naquela mesma noite. A conversa foi difícil. A amiga ficou surpresa com o contato súbito, após anos de silêncio. Mas quando Helena lhe contou sobre a situação das meninas, o tom de Beatriz mudou de frio para profissionalmente interessado. O que você descreve soa como um caso de mutismo seletivo, com elementos neurológicos, e não mutismo congênito irreversível, disse Beatriz pelo telefone. A diferença é crucial. O primeiro pode ser tratado, o segundo não. Você pode me enviar gravações das meninas? Nos 2 dias seguintes, Helena gravou sessões com Isadora e Júlia. As meninas cantavam, conversavam, respondiam a perguntas, demonstravam o vocabulário que haviam desenvolvido nas últimas semanas. Júlia já havia aprendido mais de 30 palavras e Isadora conseguia manter conversas simples. Na manhã de terça-feira, 2 horas antes da inspeção da Secretaria de Educação, o telefone tocou. Era Beatriz. Helena, disse ela com voz animada. Isso é fenomenal. Essas meninas não só conseguem falar, elas têm um dom musical incrível. A maneira como conectam melodia com palavras, ritmo com emoções, isso não é coincidência. Elas foram diagnosticadas erroneamente. Você tem certeza? Tão certa que estou pegando um trem para São Paulo. Chegarei aí em 3 horas. Quero examiná-las pessoalmente e confrontar esse Dr. Ricardo. Se ele realmente fez um diagnóstico errado 7 anos atrás, é um caso que pode mudar a abordagem de casos como este em todo o Brasil. Helena sentiu que, pela primeira vez em semanas, podia respirar livremente. Mas a alegria durou pouco. Depois da meia-noite do mesmo dia, Otávio recebeu um telefonema de um jornalista da Gazeta Paulistana. Alguém lhe havia passado informações sobre um escândalo de terapias ilegais na residência de um conhecido empresário. Amanhã sairia um artigo com o título "Ele experimenta em crianças com deficiência?" Quem poderia ter passado isso para a imprensa? Perguntou Helena quando Otávio lhe contou sobre o telefonema. O Dr. Ricardo, ou alguém da Secretaria de Educação. Ou talvez ambos. Helena olhou pela janela para a cidade, onde em algumas horas milhares de pessoas leriam sobre ela como uma mulher que supostamente prejudicava crianças. Pensou em sua irmã Sofia. Em quantas pessoas diziam que tentar se comunicar com uma menina surda era perda de tempo. Não vamos desistir, disse ela baixinho, mas com determinação. As meninas merecem isso, merecem ser elas mesmas. Otávio assentiu, mas em seus olhos havia mais medo do que determinação. Ele sentia que se aproximava o momento em que teria que escolher entre proteger as filhas e lutar pela felicidade delas, e não tinha certeza se escolheria bem. O artigo na Gazeta Paulistana foi ainda pior do que esperavam. A foto de Helena de seus antigos documentos de trabalho estava na primeira página, ao lado da manchete. Faxineira ou charlatã? Experimentos perigosos em crianças com deficiência. O texto foi escrito de forma a sugerir que Helena estava se aproveitando do desespero do pai para realizar terapias não autorizadas em crianças com graves distúrbios neurológicos. O Dr. Ricardo Silveira foi amplamente citado, apresentando-se como defensor das crianças contra pseudociências perigosas. Pais desesperados estão dispostos a acreditar em qualquer milagre, dizia o artigo. Isso os torna presas fáceis para pessoas que não têm nenhuma qualificação, mas prometem o impossível. Tais ações podem levar a graves danos psicológicos nas crianças. Otávio lia o artigo no café da manhã, e seu rosto ficava cada vez mais pálido a cada parágrafo. Helena sentava-se à sua frente, sentindo o mundo desabar sobre sua cabeça. "De onde eles tiraram minha foto?" perguntou ela baixinho. "Provavelmente dos documentos que você apresentou ao ser contratada."
respondeu Otávio. Ou alguém da Secretaria de Educação os repassou. As meninas sentiam a tensão. Isadora aproximou-se de Helena e pegou sua mão. Helena, as pessoas estão bravas com você? Perguntou inocentemente, mas com perspicácia. Helena não sabia o que responder. Como explicar a uma menina de 7 anos que os adultos às vezes não conseguem aceitar o que vai além de sua compreensão? O telefone da casa tocava sem parar. Otávio atendeu as 10 primeiras ligações, mas rapidamente parou quando percebeu que eram jornalistas em busca de sensacionalismo. Um deles perguntou diretamente: quanto o senhor pagou a essa mulher para fingir que suas filhas falam? Às 10 da manhã, a doutora Beatriz Fernandes chegou. Era uma mulher na casa dos 30, enérgica, com um olhar penetrante e uma postura profissional. Cumprimentou Helena calorosamente, mas foi direto ao ponto. Vi o artigo na internet, disse ela. É muito infeliz, mas temos o direito e até o dever de investigar um caso que pode refutar diagnósticos anteriores. Onde estão as meninas? Isadora e Júlia estavam tímidas diante da mulher estranha, mas Helena rapidamente as encorajou. Esta é a doutora Beatriz. Ela é minha amiga e quer conhecê-las. Beatriz preparou uma série de testes que diferiam significativamente dos exames neurológicos padrão. Em vez de procedimentos médicos frios, seus testes eram baseados na interação, na música e na comunicação natural. Isadora, disse ela, mostrando à menina um instrumento de percussão simples. Você consegue repetir o ritmo que eu tocar? A menina assentiu e facilmente reproduziu o ritmo complexo, e depois ela mesma propôs uma variação. E você, Júlia, pode me contar sobre sua melodia favorita? Júlia, inicialmente tímida, começou a cantarolar a canção de ninar que aprendera com Helena e depois acrescentou palavras que descreviam as emoções que aquela melodia evocava nela. Beatriz conduziu os testes por 3 horas. Verificou não apenas as habilidades verbais das meninas, mas também suas reações emocionais à música, a capacidade de fazer associações entre sons e significados, e sua habilidade de se comunicar com pessoas que nunca haviam conhecido antes. Não é mutismo seletivo, disse ela a Otávio e Helena quando as meninas foram brincar. É um caso de crianças que tiveram canais de comunicação naturais bloqueados devido a trauma de parto e falta de estímulos de desenvolvimento adequados. Helena não curou o mutismo delas. Ela simplesmente encontrou a chave para suas habilidades naturais, que sempre estiveram lá. Então o diagnóstico do Dr. Ricardo estava errado? Perguntou Otávio. Não apenas errado, foi superficial. Os exames de 7 anos atrás se concentraram em testes de fala padrão, mas não levaram em conta formas alternativas de comunicação, nem o potencial de desenvolvimento das crianças em um ambiente rico em estímulos apropriados. Em outras palavras, o diagnóstico dele estava incompleto. A alegria que sentiram, no entanto, durou pouco. Às 14h30, a comissão da Secretaria de Educação chegou. Desta vez, com a presença de 3 funcionários, acompanhados pelo Dr. Ricardo Silveira e um representante do Ministério Público. A chefe da comissão, Dona Regina Célia Pires, era uma mulher severa e distante. Desde a entrada, deixou claro que estava ali para deter experimentos perigosos. Senhor Prado, disse ela formalmente, recebemos informações de que pessoas sem as qualificações adequadas estão conduzindo terapias com suas filhas, que sofrem de graves distúrbios neurológicos. Precisamos investigar este assunto e, se necessário, tomar medidas protetivas. O Dr. Ricardo parou ao lado da comissão como um acusador. Já durante minha última visita, eu o alertei sobre as consequências de tais ações, disse ele. Crianças com mutismo congênito não podem ser expostas ao estresse de forçar resultados impossíveis de alcançar. Nesse momento, a doutora Beatriz Fernandes entrou na sala. Bom dia, disse ela calmamente.
Sou a doutora Beatriz Fernandes, especialista em neurologia infantil do Instituto de Pesquisas Neurológicas no Rio de Janeiro. Posso perguntar qual é a base legal para este procedimento? Dona Regina Célia olhou para ela com surpresa. E o que a senhora faz aqui? Estou realizando uma perícia neurológica independente nas filhas do Sr. Prado, a seu pedido. E devo dizer que o que observei nas últimas horas invalida completamente o diagnóstico anterior. O Dr. Ricardo empalideceu. Isso é impossível. Meus exames foram abrangentes. Seus exames de 2017, interrompeu Beatriz, tirando documentos. Não incluíram testes de reação a estímulos musicais, não verificaram a comunicação não verbal baseada em ritmo e melodia, nem levaram em conta as possibilidades de desenvolvimento das crianças em um ambiente rico em estímulos apropriados. Em outras palavras, seu diagnóstico estava incompleto. Mas em conformidade com os padrões médicos, ele protestou. Com os padrões de 10 anos atrás, sim. Mas a ciência avança, Dr. Ricardo. Hoje sabemos que muitos casos diagnosticados como mutismo congênito irreversível são, na verdade, distúrbios de comunicação que podem ser tratados eficazmente. Dona Regina Célia parecia cada vez mais confusa. Isso significa que as crianças realmente falam. Em resposta, Isadora, que observava toda a situação da escada, desceu e disse claramente: Bom dia, senhora. Meu nome é Isadora Prado. O doutor Ricardo ainda acha que eu não sei falar? O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. O doutor Ricardo olhou para a menina como se tivesse visto o impossível. Júlia se juntou à irmã. E eu sei falar, disse baixinho, mas claramente. A Helena nos ensinou, pela música da mamãe. A doutora Beatriz Fernandes olhou para a comissão com satisfação. Isso é prova suficiente de que os métodos usados pela senhorita Dias não são apenas seguros, mas extremamente eficazes. Mas o doutor Ricardo não estava pronto para ceder. Em seus olhos brilhou a raiva de um homem cuja autoridade foi publicamente questionada. O doutor Ricardo levantou-se bruscamente, com o rosto vermelho de humilhação e raiva. Isso é inaceitável, explodiu. Não vou permitir que minha reputação, que construí em 20 anos, seja destruída por alguma bobagem pseudocientífica. Ele apontou acusadoramente para Helena. Essa mulher não tem nenhuma formação médica. Ela pode ter ensinado as crianças a repetir fonemas, mas isso não significa que as curou do mutismo. Isso pode ser uma ilusão perigosa que no futuro levará a problemas ainda maiores. A doutora Beatriz Fernandes olhou para ele com pena. Colega, o senhor ouviu como essas meninas falam. Não são fonemas aprendidos, é comunicação consciente. Elas formam frases, expressam emoções, estabelecem contato. Isso pode ser resultado de meses de treinamento intenso, interrompeu a Ricardo. Crianças conseguem imitar sem entender o sentido. Nesse momento, Júlia aproximou-se do Dr. Ricardo e olhou diretamente em seus olhos. O senhor está triste, disse baixinho. Por que o senhor não gosta que a gente saiba falar? A pergunta da menina era tão simples e ao mesmo tempo tão pertinente que o Dr. Ricardo silenciou por um momento, surpreso com sua empatia. Mas, em vez de responder, virou-se para Dona Regina Célia Pires, da Secretaria de Educação. Senhora, a senhora não pode permitir que as emoções obscureçam os fatos médicos. Essa menina pode ter sido ensinada a responder a certas situações, mas isso não significa plena capacidade de comunicação. Preciso realizar meus próprios testes, em condições controladas, sem a presença dessa terapeuta. Helena sentiu o coração acelerar. Ela sabia que, se concordasse em se isolar das meninas, o Dr. Ricardo faria de tudo para provar que o progresso delas era uma ilusão. Não vou permitir isso, disse Otávio categoricamente.
Não vou permitir que minhas filhas sejam expostas ao estresse de serem separadas de uma pessoa em quem confiam, apenas para que o senhor possa salvar sua reputação. Dona Regina Célia parecia cada vez mais perdida. De um lado, tinha um especialista renomado que afirmava que as crianças estavam sendo expostas a pseudoterapias prejudiciais. Do outro, via crianças falando, felizes, que claramente amavam sua cuidadora. Talvez pudéssemos encontrar um compromisso, propôs ela incerta. Alguns exames em conjunto, com a participação de ambos os especialistas? O Dr. Ricardo balançou a cabeça categoricamente. Não participarei de uma farsa. Ou essas crianças são examinadas de acordo com os padrões médicos adequados, sem a interferência de pseudoterapeutas, ou denuncio o caso ao Ministério Público como uma ameaça à saúde das crianças. O representante do Ministério Público, que até então havia permanecido em silêncio, pigarreou significativamente. Se de fato há prática médica ilegal, precisamos investigar, disse ele. Mas no momento vejo crianças que se comunicam verbalmente. Isso não parece uma ameaça. O doutor Ricardo olhou para ele com fúria. Claro que não parecem ameaçadas agora, mas e daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, quando se descobrir que o suposto progresso delas foi apenas uma imitação aprendida, os problemas psicológicos secundários podem ser catastróficos. E se o senhor estiver errado? Perguntou Helena baixinho. E se essas crianças realmente foram diagnosticadas erroneamente 7 anos atrás? E se o seu medo de admitir um erro faz com que o senhor queira destruir a chance delas de ter uma vida normal? O Dr. Ricardo olhou para ela com tanta fúria que Otávio instintivamente se colocou entre eles. Não permitirei que a senhora questione minha competência, gritou. Sou autor de dezenas de publicações científicas. Fui consultor do Ministério da Saúde. E a senhora quem é? Uma faxineira que pensa que cantar pode curar distúrbios neurológicos. Sim, respondeu Helena calmamente. Sou faxineira. E talvez por isso eu tenha ouvido o que as meninas tentaram me dizer, em vez de me concentrar no que os livros didáticos dizem. Isadora de repente começou a chorar. Os gritos, a tensão, a raiva dos adultos eram demais para ela. Correu para Helena e a abraçou com força. O senhor vai te levar embora de nós? Perguntou entre lágrimas. Helena pegou a menina nos braços, sentindo as próprias lágrimas brotarem em seus olhos. Não sei, meu amor, mas lembre-se, não importa o que aconteça, você sempre saberá falar. Ninguém pode tirar isso de você. Júlia se juntou à irmã, abraçando Helena pelo outro lado. A gente te ama, disse baixinho, mais que o doutor. Essas palavras caíram na sala como pedras em um lago silencioso. Até o doutor. Ricardo silenciou por um momento, olhando para as crianças que, algumas semanas antes, ele considerava incapazes de expressar emoções. Dona Regina Célia suspirou profundamente. Acho que precisamos de mais tempo para refletir sobre este assunto, disse ela finalmente. E mais perícias. É muito complicado para resolver hoje. O Dr. Ricardo se recompôs, recuperando parte de sua confiança. Muito bem. Mas até que o assunto seja esclarecido, exijo a suspensão de todos os contatos entre essa mulher e as crianças. Essa é a única decisão responsável. Otávio sentiu o chão sumir sob seus pés. A senhora não pode fazer isso, disse ele a Dona Regina Célia. Isso destruirá tudo o que as meninas alcançaram. Sinto muito, mas preciso ser cautelosa, respondeu ela incerta. Até que todos os exames sejam feitos, a senhorita Dias não pode conduzir terapias. Helena colocou as meninas no chão e olhou para Otávio. Em seus olhos, ela viu o mesmo medo que o acompanhava há 7 anos. O medo de perder novamente o que era mais precioso. 3 dias após a partida da comissão, a casa dos Prado mergulhou em um silêncio pior do que aquele antes da chegada de Helena. Não era mais o silêncio da inocente inconsciência, mas o silêncio da perda,
do luto, do desespero. Isadora e Júlia ainda conseguiam falar, mas o faziam cada vez menos. Chamavam Helena à noite, perguntavam ao pai quando ela voltaria, e quando não recebiam resposta, se fechavam em si mesmas. O progresso delas não desaparecia, mas diminuía como o som de um piano quando alguém pressiona lentamente o pedal do abafador. Otávio estava desolado. Ele havia perdido a luta sem oferecer verdadeira resistência e sabia disso. O medo de perder as filhas o fez permitir a partida da pessoa que primeiro conseguira se comunicar com elas. Agora, ele tinha filhas que falavam, mas eram infelizes, e sua própria covardia, com a qual tinha que lidar todas as manhãs. Helena voltou para seu pequeno apartamento na Muca. Não trabalhava, não saía, não atendia o telefone. Sentava-se à janela e olhava para a cidade ao longe, pensando nas duas meninas que ficaram sozinhas na grande casa cheia de silêncio. No quarto dia após a separação, a doutora Beatriz Fernandes veio procurá-la. "Abra", disse ela pela porta. "Sei que você está aí dentro." Helena abriu a porta parecendo uma sombra de si mesma. Beatriz entrou no apartamento e foi direto para a cozinha, para ligar a chaleira. "Pare de ter pena de si mesma", disse ela, sem rodeios. "Temos trabalho a fazer." "Que trabalho?" "Fui afastada, fui proibida de ter contato com as meninas. Proibiram você de conduzir terapias. Mas ninguém me proibiu de conduzir pesquisas científicas sobre um caso que pode revolucionar a abordagem da terapia de crianças com distúrbios de comunicação." Beatriz sentou-se em frente a Helena e colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. "Fiz algo que o Dr. Ricardo não esperava que eu fizesse. Analisei todos os exames dele de 2017 e sabe de uma coisa? Encontrei erros. Erros metodológicos graves." "Que erros?" "Primeiro, os exames foram realizados quando as meninas tinham apenas alguns meses. Segundo, não foi levado em conta o fato de terem nascido prematuramente e passado por um parto traumático. Terceiro, os testes eram padrão, não adaptados à especificidade do caso. E quarto," Beatriz parou por um momento para respirar. "Quarto, parte dos resultados era ambígua, mas o doutor Ricardo os interpretou da pior maneira possível." Helena levantou a cabeça pela primeira vez em dias. "O que isso significa?" "Significa que ele nunca deveria ter dado um diagnóstico tão categórico. Essas crianças tinham chances de desenvolver a comunicação, mas ele as enterrou sob a certeza de si mesmo." "Mas por que você está fazendo isso? Você está arriscando sua carreira ao confrontar um especialista tão renomado." Beatriz sorriu tristemente. "Porque eu me lembro de Sofia, sua irmã. Lembro-me de como você falava dela no curso. E lembro-me de como você chorou quando ela morreu, porque os médicos afirmaram por muito tempo que os problemas dela eram irreversíveis. Alguns de nós aprendem com os erros, outros os repetem." Nos dias seguintes, Beatriz trabalhou em uma análise detalhada do caso das meninas Prado. Ela preparou uma perícia para refutar o diagnóstico do Dr. Ricardo e provar a eficácia dos métodos de Helena. Mas ela precisava de mais do que teoria. Precisava de provas de que as meninas estavam regredindo sem a terapia adequada. Enquanto isso, a situação na casa dos Prado realmente piorava. Isadora parou de cantar. Júlia voltou a longos períodos de silêncio. Ambas as meninas estavam apáticas, comiam relutantemente, e seu pai sentia que observava o progresso de suas filhas derreter como neve ao sol da primavera. Na noite do sexto dia, Otávio não aguentou. Dirigiu até a Muca e bateu à porta do apartamento de Helena. Quando ela abriu, ele parecia um homem que não dormia há semanas. "Me desculpe", disse ele simplesmente. Helena o deixou entrar no apartamento. Sentaram-se na pequena cozinha e por muito tempo nenhum deles falou. "Pensei que as estava protegendo", disse Otávio finalmente, "como quando tirei a música de casa."
Pensei que, se eu não arriscasse, elas não sofreriam. E o que o senhor pensa agora? Acho que não as estava protegendo. Acho que estava me protegendo de mais uma decepção, de mais uma perda. E por isso, permiti que elas perdessem você. Helena silenciou, mas seus olhos diziam mais do que palavras. Beatriz diz que pode provar o erro no diagnóstico do Ricardo, disse Otávio. Mas isso pode levar meses. E eu não sei se as meninas conseguirão esperar tanto tempo. O que o senhor quer fazer? Otávio olhou-a diretamente nos olhos. Quero que você volte. Oficialmente não posso contratá-la como terapeuta, mas posso contratá-la como babá, amiga, pessoa que passará tempo com elas. Isso pode ser muito arriscado para o senhor. Se o Ricardo descobrir, que o Ricardo se dane, disse Otávio com uma determinação que não esperava de si mesmo. Minhas filhas são mais importantes do que as ambições de qualquer um, mesmo os meus próprios medos. Helena pensou por um longo momento. Se eu voltar, disse ela finalmente, não posso prometer que tudo será como antes. Elas estão feridas, sentem-se abandonadas, talvez não queiram confiar em mim novamente. Mas você vai tentar? Claro que vou tentar. Elas são as crianças mais maravilhosas que conheço. Otávio sentiu que, pela primeira vez em uma semana, podia respirar livremente. Ele não tinha ideia das consequências que sua decisão traria, mas sabia que pela primeira vez em anos havia feito algo com coragem e não com medo. Quando saiu da casa de Helena, já era meia-noite. Amanhã, ele diria às meninas que Helena voltaria. Ele não sabia como elas reagiriam, mas pela primeira vez em uma semana tinha esperança de que a música voltaria a soar em sua casa. O que ele não sabia era que alguém observava sua visita à Muca. Alguém que, no dia seguinte, ligou para o Dr. Ricardo Silveira com a informação de que aquele rico tolo está novamente em contato com sua pseudoterapeuta. Helena voltou à residência dos Prado no dia seguinte, ao amanhecer, antes mesmo que as meninas acordassem. Queria preparar algo especial para elas, um símbolo de seu retorno que lhes mostrasse que desta vez ficaria por mais tempo. Na biblioteca, encontrou um caderno antigo com as partituras de Lívia. Folheou-o delicadamente, procurando uma melodia que pudesse ser um novo começo. Numa das páginas, encontrou uma anotação manuscrita da esposa de Otávio. Para minhas meninas, quando nascerem, uma canção de ninar sobre perdão e novos começos. As notas eram simples, mas bonitas. A melodia falava sobre como, após cada tempestade, vem a calma. Como, após cada noite escura, amanhece um novo dia. Helena sentou-se ao piano e praticou a peça baixinho. Quando as meninas desceram para o café da manhã, encontraram Helena sentada no sofá da sala. A reação delas foi dolorosa. Isadora parou na soleira e Júlia se escondeu atrás da irmã. Em uma semana de separação, elas aprenderam que os adultos podem desaparecer sem aviso. Bom dia, meninas, disse Helena baixinho, sem se levantar. Posso ficar com vocês hoje? Isadora, pela primeira vez em uma semana, falou uma frase completa. Você vai embora de novo? A pergunta foi tão direta e dolorosa que Helena sentiu um nó na garganta. Não quero ir embora, respondeu sinceramente. Mas não posso prometer que ninguém me levará. Só posso prometer que nunca irei embora por vontade própria. Júlia saiu de trás da irmã e se aproximou, mas ainda mantendo uma distância segura. Você ficou triste sem a gente? Perguntou baixinho. Muito triste. Pensei em vocês todos os dias, nas suas vozes, em como vocês riem quando cantamos juntas. Isadora deu um passo em sua direção. A gente também ficou triste. O papai chorou. Otávio, que observava a cena do corredor, sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Suas filhas aprenderam em uma semana mais sobre a dor do que deveriam saber por toda a infância.
Helena estendeu a mão em direção às meninas, mas não as forçou ao contato. Talvez pudéssemos tentar de novo, talvez pudéssemos começar do zero, devagar, para que todos se sintam seguros. Júlia foi a primeira a vir e pegar a mão de Helena. Isadora hesitou por mais um momento, mas finalmente também se aproximou. Encontrei algo bonito, disse Helena, mostrando-lhes o caderno de partituras. Foi escrito pela mãe de vocês. Uma canção de ninar sobre como depois de cada tempestade o sol volta a brilhar. Nas horas seguintes, trabalharam cautelosamente na reconstrução do vínculo. Helena não pressionou, não exigiu progresso, apenas esteve presente. As meninas gradualmente se abriram, mas a alegria delas era mais contida do que antes. Elas experimentaram a perda e, por isso, tornaram-se mais sábias, mas também mais cautelosas. À tarde, o telefone tocou. Otávio atendeu no escritório e, momentos depois, correu para a sala com uma expressão de pavor no rosto. Foi a dona Regina Célia da Secretaria de Educação, disse ele a Helena. Alguém os informou que você está aqui. Estão vindo verificar se estamos violando a proibição. Helena sentiu o estômago revirar. As meninas, que mal começavam a se abrir, seriam novamente testemunhas de um conflito sobre o futuro delas. O que fazemos? Perguntou Otávio. Não nos escondemos, respondeu Helena com determinação. Não quero que as meninas pensem que estamos fazendo algo errado. Meia hora depois, a comissão chegou à casa. Desta vez com a presença de representantes do Conselho Tutelar e do Ministério Público. O doutor Ricardo Silveira triunfou. Era exatamente isso que eu esperava, disse ele à dona Regina Célia. Esse homem está tão desesperado que está disposto a violar as proibições legais. Dona Regina Célia parecia cansada de toda a situação. Senhor Prado, é verdade que a senhorita Dias está aqui, apesar de nossa decisão? É verdade, respondeu Otávio calmamente. Mas ela não está realizando nenhuma terapia. Está aqui como amiga de minhas filhas. Essa distinção é irrelevante, interrompeu o doutor Ricardo. A presença dela representa uma ameaça para as crianças, pois reforça sua crença ilusória de que podem se comunicar normalmente. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Isadora e Júlia entraram na sala de mãos dadas. Pararam diante da comissão e Isadora disse: Bom dia, queremos dizer uma coisa para vocês. O doutor Ricardo olhou para as meninas com irritação. Crianças não devem se envolver em assuntos de adultos. Mas este é o nosso assunto, respondeu Júlia com uma sabedoria incomum para uma menina de 7 anos. É sobre nós que vocês estão decidindo. Isadora assentiu. A Helena não é má para a gente. Ela nos ensinou a falar. Mas não é só isso. Ela nos ensinou que a gente pode expressar o que sente. Que a gente pode falar da tristeza e da alegria. E o doutor, acrescentou Júlia, olhando diretamente para Ricardo, quer tirar de nós a única pessoa que nos escuta. O representante do Conselho Tutelar, Felipe Teixeira, olhou para as meninas com interesse. Vocês podem me dizer como se sentem quando a Helena está com vocês? Perguntou ele gentilmente. Seguras, respondeu Isadora imediatamente. E felizes. Quando ela não está, é silêncio e tristeza. E como vocês se sentem agora, com todos os adultos conversando sobre vocês? Júlia pensou por um momento. Como se ninguém perguntasse a nossa opinião. Como se a gente não fosse importante. As palavras da menina caíram na sala como uma bomba. Por um momento, ninguém soube o que dizer. O representante do Conselho Tutelar olhou para a comissão. Acho que devemos ouvir a opinião das próprias crianças. Elas são as mais importantes neste assunto. O doutor Ricardo empalideceu, sentindo que o controle da situação lhe escapava das mãos. Isso não pode ser base para decisões médicas, protestou. Crianças não entendem a complexidade de sua condição. Mas Isadora já não o deixou terminar. A gente entende mais do que o senhor pensa.
A gente entende que o senhor tem medo de admitir que estava errado. Essas palavras de uma menina de 7 anos foram como um golpe que derrubou todo o sistema de mentiras e aparências. O Dr. Ricardo olhou para elas como se pela primeira vez não visse objetos de estudo, mas pequenos e sábios seres humanos. As palavras de Isadora pairaram no ar como o eco de uma verdade que havia sido silenciada por muito tempo. O doutor Ricardo permaneceu imóvel, olhando para a menina que acabara de expor seu medo mais profundo. O representante do Conselho Tutelar, Felipe Teixeira, quebrou o silêncio. Acho que precisamos de uma perícia independente, alguém que não esteja envolvido neste conflito. Nesse momento, a doutora Beatriz Fernandes entrou na sala, carregando uma pasta com documentos. Desculpe o atraso, disse ela calmamente. Mas preparei algo que pode resolver essa disputa. Dona Regina Célia olhou para ela com alívio. Doutora, a senhora poderia apresentar sua análise do caso? Beatriz abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma perícia detalhada. Analisei todos os exames de 2017, começou ela, olhando diretamente para o Dr. Ricardo. E devo dizer que o diagnóstico foi prematuro e baseado em dados incompletos. Isso é uma acusação, protestou Ricardo. É uma afirmação de fatos, respondeu Beatriz calmamente. Os exames foram realizados em bebês de 6 meses que passaram por um parto traumático. Não foram consideradas as possibilidades de desenvolvimento nem as condições específicas do caso. Ela tirou uma série de imagens de ressonância magnética. Esses exames, que realizei na semana passada, mostram que as estruturas cerebrais responsáveis pela fala nas meninas são totalmente funcionais. O problema estava no bloqueio das vias de comunicação, que foi resolvido graças à estimulação musical. O Dr. Ricardo correu para os documentos e começou a examiná-los freneticamente. Isso é impossível. Meus exames foram realizados de acordo com os mais altos padrões de 2017, interrompeu Beatriz. Mas a ciência avança. Hoje sabemos que muitos casos diagnosticados naquela época, como mutismo irreversível, são, na verdade, distúrbios que podem ser tratados eficazmente. O representante do Ministério Público examinou os documentos e olhou para o Dr. Ricardo. Isso significa que o diagnóstico original estava errado? Beatriz assentiu. Sim, e mais. Os métodos usados pela senhorita Dias não são apenas seguros, mas extremamente eficazes. Ela intuitivamente acertou em uma terapia que nós, médicos, só agora estamos começando a desenvolver formalmente. Isadora aproximou-se do Dr. Ricardo, que ainda examinava os documentos com a expressão de um homem cujo mundo desmoronava sob seus pés. Doutor, disse ela baixinho, o senhor agora entende que a gente realmente sabe falar? Ricardo olhou para ela e depois para Júlia, que segurava a mão da irmã. Pela primeira vez desde o início de todo o caso, Helena viu em seus olhos não raiva ou teimosia, mas algo que parecia arrependimento. Eu só queria protegê-las, disse ele com a voz fraca. Pensei que estava dando ao seu pai um diagnóstico realista para que ele não criasse falsas esperanças. Mas o senhor tirou as nossas vozes, respondeu Júlia com a simplicidade de uma criança. Por 7 anos, Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira. Toda a sua vida profissional, reputação, confiança, tudo desmoronou em poucos minutos. Me desculpem, sussurrou. Eu não sabia. Não pensei que poderia ser diferente. Otávio aproximou-se do médico. Em seus olhos não havia mais raiva, apenas o cansaço de uma longa luta. Todos nós cometemos erros, disse ele baixinho. Eu também os cometi. Por 7 anos, tive medo de dar às meninas o que elas precisavam, porque tinha medo de mais uma decepção. Dona Regina Célia recolheu todos os documentos. À luz desta perícia, disse ela oficialmente, retiramos todas as acusações e restrições contra a senhorita Dias.
Mais ainda, recomendamos a continuação da terapia sob a supervisão da doutora Beatriz. Helena sentiu um peso gigantesco cair de seu coração. Mas o que mais a alegrou foram as reações das meninas. Isadora começou a pular de alegria e Júlia sorriu com aquele sorriso silencioso, mas cheio de felicidade. Isso significa que a Helena vai ficar com a gente para sempre? Perguntou Isadora. Se ela quiser, respondeu Otávio, olhando para Helena interrogativamente. Claro que quero, respondeu ela, e depois ajoelhou-se para abraçar as duas meninas. Mas agora vamos trabalhar juntas com a doutora Beatriz. Seremos mais pessoas para apoiá-las. O doutor Ricardo levantou-se lentamente. Posso dizer mais alguma coisa? Perguntou ele incerto. Todos olharam para ele. Gostaria de pedir desculpas não apenas a vocês, mas a todas as outras famílias às quais talvez eu tenha dado um diagnóstico final muito rapidamente. E gostaria de aprender esses novos métodos de que a doutora Beatriz fala. Beatriz olhou para ele com surpresa, mas depois assentiu. É possível. A ciência não conhece limites de idade. Pode-se aprender a qualquer momento da vida. Quando a comissão saiu, a Casa dos Prado, pela primeira vez em meses, encheu-se de verdadeira alegria. As meninas corriam pela sala, rindo e cantando. Otávio as olhava com um sorriso que não estava em seu rosto desde a morte da esposa. Obrigada, disse ele a Helena. Pelo quê? Por não ter desistido. Por ter acreditado nelas quando eu parei de acreditar. Helena olhou para Isadora e Júlia, que acabavam de tentar aprender uma nova canção. Elas mesmas mereceram suas vozes, disse baixinho. Eu apenas mostrei onde encontrá-las. Naquela noite, pela primeira vez em meses, toda a família Prado sentou-se junta para o jantar. As meninas contavam sobre o seu dia, faziam perguntas, riam das piadas do pai. A casa voltou a viver. Mas Helena sabia que este era apenas o começo de sua verdadeira história. Uma história que começava com a música, mas falava de algo muito mais profundo, sobre a força do amor que pode superar qualquer obstáculo. Um ano depois, a Casa dos Prado estava irreconhecível. As paredes, que antes só ecoavam passos, agora eram preenchidas com o som de risadas, conversas e música. Isadora e Júlia, agora com 8 anos, desenvolviam-se a um ritmo que surpreendia todos os especialistas. Isadora descobriu seu talento para compor. Criava melodias simples que combinava com suas próprias palavras. Suas canções falavam de pássaros no jardim, do cheiro da chuva, de como o biscoito favorito tinha gosto. Júlia era mais introspectiva, mas sua sensibilidade à música era quase sobrenatural. Ela conseguia adivinhar o humor de uma pessoa apenas pela melodia que cantarolava. A Fundação Som de Luz, que Otávio e Helena fundaram juntos, já atuava em 3 cidades do Brasil. A doutora Beatriz Fernandes tornou-se sua principal consultora médica, e até o Dr. Ricardo Silveira, humildemente, após seu erro, envolveu-se em pesquisas sobre novos métodos de terapia de comunicação. Naquele dia de março, quando as primeiras flores despontavam no jardim, Helena estava sentada ao piano, praticando uma nova canção de ninar. As meninas estavam na escola. Uma instituição especial que Otávio encontrara para elas, onde sua singularidade era celebrada e não escondida. Ela ouviu passos na escada. Otávio descia, segurando uma pequena caixa. "Tem um minuto?" perguntou ele, e em sua voz havia algo que ela não tinha ouvido antes. A timidez de um homem que precisa fazer a pergunta mais importante de sua vida. Helena virou-se do piano. "Sempre para você." Otávio se aproximou e sentou-se ao lado dela no banquinho. "Por um ano, observei como você mudou não apenas a vida de minhas filhas, mas também a minha. Como você transformou esta casa de um lugar onde morávamos para um lugar onde vivemos." Helena sentiu o coração acelerar. "Sei que pode parecer cedo",
continuou Otávio. Sei que nossa história começou em circunstâncias estranhas, mas não consigo imaginar o futuro sem você, não apenas como terapeuta para as meninas, como parceira de vida para mim. Ele abriu a pequena caixa. Dentro havia um anel, simples, elegante, com um pequeno diamante que refletia a luz como notas em uma partitura. Helena Dias, disse ele, ajoelhando-se diante dela, você aceitaria ser minha esposa e mãe de Isadora e Júlia? Helena olhou para aquele homem que, há 1 ano, era seu empregador severo e hoje ajoelhava-se diante dela com o coração aberto ao amor. Pensou na jornada que haviam percorrido juntos, pelo medo, pela luta, pela dor da separação e pela alegria do reencontro. Sim, disse ela simplesmente, mas nessa única palavra havia tudo: amor, esperança, a promessa de um futuro. Quando Otávio colocou o anel em seu dedo, o piano pareceu tocar sozinho. Eram as meninas que haviam voltado da escola e se esgueiraram para a sala. Surpresa! Gritaram elas simultaneamente, e então Isadora acrescentou: o papai nos contou que ia te pedir em casamento, e a gente quer que você seja nossa mamãe de verdade, acrescentou Júlia, atirando-se nos braços de Helena. Naquela noite, quando as meninas já dormiam, Otávio e Helena sentaram-se no jardim, planejando o futuro. Falaram sobre o casamento que queriam organizar em casa para que as meninas pudessem cantar para os convidados, sobre as viagens que queriam fazer em família, sobre outras crianças que a fundação poderia ajudar. Sabe o que é o mais maravilhoso? Disse Otávio, olhando para as janelas dos quartos das meninas. O quê? É que finalmente nossa casa soa como um lar, cheia de vozes que se amam. Helena sorriu e pegou a mão dele. Às vezes penso no que teria acontecido se naquele primeiro dia eu não tivesse começado a cantarolar enquanto limpava. Mas você começou, disse Otávio. E isso mudou tudo. Sabe o que a Isadora me disse ontem? O quê? Que quando formos velhos, ela tocará canções de ninar da mamãe para nós no piano. E que contará aos seus filhos sobre a mulher que veio para nossa casa como faxineira e se tornou a mãe mais maravilhosa do mundo. Helena sentiu lágrimas de alegria brotarem em seus olhos. Olhava para sua nova casa, ouvia os sons da vida vindo de dentro e sabia que havia encontrado seu lugar no mundo. Em algum lugar no quarto de cima, Júlia cantarolava baixinho uma canção de ninar antes de dormir, e Isadora a acompanhava com sua própria melodia. Os sons de suas vozes se espalhavam pela casa como uma promessa de que o amor sempre encontrará uma maneira de quebrar o silêncio. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.